Oi pessoal, tudo bom com vocês? E olha eu aqui outra vez com mais dicas de como cuidar de brinco de princesa. Então, o brinco de princesa são lindas plantas perenes, podendo dar flores de vários tons. Ela tem vários tons, cada um tom mais lindo do que o outro. Cor de rosa, roxo, branco ou laranja. Como essas flores ficam pendentes no ar, elas dão belos arranjos, decorando em vasos e cesta, isto mesmo. Além disso, qualquer quintal de casa fica muito mais bonito com algum brinco de princesa espalhado por aí. Então, se você ficou curioso ou curiosa para aprender as dicas deste vídeo, então não saia daí, porque você logo vai ver o resultado, principalmente no fim da primavera e do verão. Então, para que o seu brinco de princesa fique lindo e maravilhoso, então, primeiro você vai fazer o teste da umidade do solo, todos os dias antes de regar o brinco de princesa. Insira de 2,5 centímetros do seu dedo no solo e sinta a umidade. Isso mesmo, você vai ter que enfiar o seu dedinho ali no solo para você sentir a umidade. E aí você vai olhar se é hora de regar ou não. Caso o solo esteja úmido, espere entre 12 a 24 horas antes de fazer o outro teste. Regar o brinco de princesa todos os dias e ainda é mais importante durante o verão. A maioria dessas plantas gosta de regas diárias, mas as folhas podem murchar se você errar na frequência. Regar além ou aquém do necessário. Então, como o solo resseca mais rápido em cesta e vasos suspensos do que nos vasos comuns, talvez você precise repetir o teste 2 vezes por dia, principalmente quando o tempo estiver seco ou quente. Aí você sentiu lá que está seco o solo, você vai derramar água no solo até ela escorrer por baixo do vaso. Comece derramando a água na base da planta e em seguida em toda a superfície do solo. Continue até você ver aquele líquido escorrendo por baixo do recipiente. O ideal aqui é deixar todo o solo úmido, mas não encharcado. Se a água não escorrer por baixo do vaso, pode ser que o orifício esteja entupido ou que o solo não tenha boa drenagem. Nesse segundo caso, é melhor você transferir o brinco de princesa a outro recipiente. Aí feito isso, você vai regar o brinco de princesa 2 ou 3 vezes por semana no outono. Assim que o verão acabar, comece a regar o brinco de princesa em dias alternados ou mesmo 2 vezes por semana. Lembre-se de continuar fazendo o teste da umidade com o dedo. Se o solo estiver úmido, nem que seja um pouco, espere mais um dia e tente de novo. O brinco de princesa ele precisa de menos água no outono, porque está se preparando para entrar em estado de dormência no inverno e ter energia suficiente para lindas flores na primavera. Então, pessoal, agora minha calopsita resolveu cantar também na hora que eu estou narrando esse vídeo. Então, feito isso, vocês vão regar o brinco de princesa com 240 ml de água a cada 3 ou 4 semanas no inverno. Isso mesmo. Espero o solo ficar relativamente seco entre o meio de maio e o início de setembro. De modo geral, regue o brinco de princesa com 240 ml de água a cada 3 semanas ou uma vez por mês, sempre repetindo o teste da umidade com o dedo. Caso o substrato esteja seco, faça a rega e espere mais 3 ou 4 semanas antes de retornar ao ciclo. O brinco de princesa vai estar em estado de dormência no inverno. Nessa época do ano, sua missão é evitar que o solo fique muito seco, embora ela possa ficar um pouco. Então, vocês também fertilizem o brinco de princesa 1 vez por semana na primavera e no verão. Use um fertilizante que tenha nitrogênio, fósforo e potássio.
na mesma medida, seja em 20 ou 16. A quantidade do produto ideal depende do tamanho do vaso, mas sempre leia a instrução do rótulo com muita atenção. Por exemplo, se você precisa aplicar o fertilizante em um vaso de 30 centímetros, pingue 7 gotas do produto líquido para cada 980 ml de água, ou polvilho de 15 a 20 gramas de um produto granular em cima do substrato. Caso o brinco de princesa fique do lado de fora da casa, pare de aplicar o fertilizante 2 vezes por semana, antes de levar a planta para dentro. Se a temperatura cair muito, viu, pessoal? Também dá para usar a farinha de osso como fertilizante para brinco de princesa. Você pode comprar um saco dela em lojas de jardinagem. Escolha um local que seja ensolarado de manhã e sombreado à tarde. Se o seu brinco de princesa está em um vaso comum ou suspenso, coloque-o perto de uma janela onde o sol bata pela manhã. Se você prefere deixar a planta do lado de fora da casa, ponha a um lugar sombreado, como debaixo de uma árvore. Brinco de princesa eles resistem bem ao sol, mas os raios da tarde podem queimar suas folhas. Não coloque o brinco de princesa em lugar onde bata muito vento. Isso mesmo, brincos de princesa são delicados, principalmente nas flores. Por isso, coloque a planta em um lugar onde não bata tanto vento, seja dentro ou fora de casa. Brisas e ventos fortes ressecam a planta ainda mais que se o clima estiver quente. Coloque o brinco de princesa em um lugar onde faça de 15 a 24 graus. A planta precisa de um espaço com temperatura moderada. Caso você queira deixá-lo de lado de fora da casa, então veja a previsão do tempo para o dia e descubra se o clima vai ficar ameno dependendo de onde você vive. É melhor colocar o brinco de princesa para fora no fim da primavera e no início do outono. O brinco de princesa não consegue dar flores tão bonitas e saudáveis quando a temperatura passa de 24 graus com frequência. Se o seu brinco de princesa ficar do lado de fora, ele vai tolerar a temperatura de 10 a 15 graus durante a noite. Coloque o brinco de princesa dentro de casa antes que a temperatura caia muito no inverno. Programe-se para mudar a planta de lugar entre março e abril. Coloque-a perto de uma janela, mas não bem ao lado, para que as folhas não terem contato direto com o vidro frio. Felizmente, o inverno não é tão frio assim em boa parte do Brasil, embora ele pese mais em diversas regiões. Dependendo da temperatura, as folhas podem até sofrer queimaduras de frios. Vocês têm que podar o brinco de princesa no início da primavera, antes que ele comece a crescer. E espere até o último sinal do inverno desaparecer e o brinco de princesa começa a crescer. Use uma tesoura de poda para remover os brotos mortos e em um ângulo de 45 graus. Ajuda a conter a proliferação de doenças, além de facilitar a absorção de umidade e nutrientes pelas plantas. Se você colocar o brinco de princesa em um vaso ou dentro de casa, pode até ele ter entre 10 a 20 centímetros de altura acima do solo. Corte acima do segundo ou terceiro no que tiver 2 folhas. Conte os nós de baixo para cima, começando a base do caule principal. Assim que você chegar ao segundo ou terceiro, coloque a tesoura de ponta no lugar certo e faça o corte. Pode parecer que você está cortando demais, mas é assim mesmo que o brinco de princesa consegue crescer mais saudável e forte. Se você quiser, guarde e propague as mudas mais longas e saudáveis. Corte as flores que estiverem mortas ou morrendo pela base. Pegue cada flor
pela base entre caule e pétalas e giro de leve para arrancar a parte que está morta ou morrendo. Parte das flores contém sementes. Se você não as arrancar, o brinco de princesa pode acabar dando mais caule que partes coloridas. Corte metade da planta no fim do outono, se ela ficar fora de casa. Se o seu brinco de princesa ficar fora de casa, você vai ter que podar pelo menos metade dele em preparação para a fase de dormência. Continue cortando os caules menores e mortos em cima dos nós, até a planta ficar com o tamanho certo. Não se preocupe, você não está exagerando por cortar o brinco de princesa ao meio. A parte que sobrar vai crescer saudável na primavera. Se o brinco de princesa estiver contra uma parede do quintal, corte os caules, aqueles caules que sobressaem dela, para incentivar a planta a crescer para os lados. E aí, pessoal, gostou da dica de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Tchau e até o próximo.